Já vai entrar. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui para mais uma live de intercessão pelo sertão nordestino. Amém? Amém. Você que vai chegando, curte, compartilha, marca pessoas. Deixa eu só atualizar aqui no Face para ver se está certinho, mandar o link para o pessoal. Querido, aqui ó, já está começando aqui. Deixa eu só copiar esse link para eu mandar para as pessoas. Vamos lá. Glória a Deus, tá? Pastor Daniel, pastora Shirley, mais conhecida como Tia Shirley. Tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui fazendo essa série de lives. Deixa eu só mandar um link aqui para a gente começar, as pessoas poderem assistir. Qual é o objetivo dessa série de lives, né? A pastora Elaine, lá do Vale da Bênção, pediu para que eu estivesse conduzindo essa série de lives de intercessão. Deixa eu só acertar aqui o negócio do vídeo, que ele tem que estar como público, gente. Espera aí. Tá bem. Só acertar para o pessoal conseguir entrar, que senão a gente fica com o vídeo restrito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, amigos. Agora eu vou transformar ele aqui em público. É que eu coloco em público e ele volta para amigo. Agora deixa eu ver aqui se foi. Agora foi, tá? Glória a Deus. Então, queridos, o objetivo dessa série de lives, né? A pastora Elaine pediu para que eu estivesse conduzindo essa série de lives com pessoas que têm ou tiveram algum nível de envolvimento com o sertão. E eu sei que o sertão marcou a vida de vocês, né? Oxi! Ai, como? Planos e projetos que Deus tinha para vocês, e no meio deles entrou o sertão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, vai conhecer o que aconteceu. Nós já nos conhecemos há 10 anos, né? Nos conhecemos em janeiro de 2010, então já tem aí 10 anos de caminhada. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria pedir que vocês orassem, começassem orando, para que o Senhor nos abençoe, que seja uma tarde aqui, uma live abençoada, já à noite aí em Portugal. Sim, aqui já são 9 horas. Ora, pois, e nós vamos orar, e depois nós vamos bater um papo aqui e orar pelo sertão. Amém, querido? Fiquem à vontade, os dois aí, podem orar, abençoar esse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção e a tua graça nesse momento que nós vamos compartilhar do teu amor, compartilhar dos teus planos, compartilhar do teu reino. Oh, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e que haja unção, que haja quebrantamento, que haja cura, que haja milagres, ó Pai, neste momento. Deus, pedimos que o Senhor prepare o coração das pessoas que estão acompanhando essa live e que posteriormente virão a assistir também. Prepare o coração de cada pessoa, que o teu Espírito possa conduzir pessoas a ouvir essa live e essas séries de lives que estão sendo produzidas para o despertamento, para a evangelização ali no Nordeste. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo, verdadeiro. Adoramos somente a Ti. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, vamos lá. Então, já são 10 anos aí que a gente se conhece, tá? Né? O foco hoje é falar do sertão nordestino, orarmos pelo sertão, mas eu não posso fazer isso sem falar um pouquinho da trajetória missionária de vocês, né? Sim. Nós nos conhecemos em 2010, no Vale da Bênção, indo para o Paraguai no projeto Férias. Exatamente. Geração Choquia. Né? Para quem não sabe, deixa eu contar em 1 minuto como foi a minha experiência de conhecê-los, né? E não sei se vocês lembram dessa história. Eu trabalhava para uma universidade na área de inglês, né? No setor de idiomas.
E eu lembro que eu orei, eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, eu quero dedicar as minhas férias. Eu já tinha um chamado missionário, já queimava no meu coração, mas eu não sabia por onde fazer. E eu falei, Senhor, eu quero dedicar as minhas férias ao Senhor. Prepara alguma coisa, né, para que eu consiga participar. E aí, de repente, eu estava lá no meu local de trabalho, veio a voz do Espírito e me falou assim, Missão Antioquia. Eu não tinha ideia do que era isso. E aí eu fui para o Google, eu pesquisei no Google Missão Antioquia. Quando eu entrei, abriu um pop-up, Projeto Férias. Você que deseja usar as suas férias para entregar ao Senhor, eu falei, meu Deus, mas nunca vi uma resposta tão rápida de oração. E aí nós fomos para o Paraguai, foi uma experiência que me marcou muito. Até hoje eu lembro daquelas crianças em Hernandárias, né? Até hoje eu tenho contato com aquele pastor daquele lugar que trabalhava com crianças que tinham de SIDA, né, HIV. E até hoje eu tenho contato, pastor Elimar. Que bênção! Eu ia até fazer uma visita para ele no final do ano passado, não deu certo, mas o Senhor há de preparar. Então foi algo que marcou. E a partir dali eu voltei para a minha cidade e quando foi em julho, né, antes disso, vocês me convidaram para a visitação de Deus em Juazeiro do Norte. E aí eu peguei o desafio, né? Eu fui para a visitação de Deus. Quando chega lá, o pastor Jonathan precisava de alguém para traduzir o pastor William. Ele é professor de inglês, ele sabe! É ele mesmo. Aí eu lembro que o pastor Jonathan ele fez uma entrevista comigo e com outro irmão. Ele colocou nós dois. E aí ele foi falando inglês e a gente tinha que traduzir para ele ver quem que tinha uma desenvoltura. E aí ele me escolheu. E a partir dali, isso foi em 2010, foram 3 anos de caminhada bem de pertinho com o pastor William Lau, até 2012. E quando foi 2012, ele falou, Ricardo, você já se sente apto para dar o treinamento sozinho? Falei, sim, já são 3 anos a gente viajando juntos, né? Pelo sertão e por outros lugares. E aí eu comecei a dar o treinamento. E aí o desafio de Elias ficou assim, quando ele vinha para o Brasil, ele dava o treinamento, quando eu era convidado, eu ia e dava o treinamento, né? O desafio de Elias. Até que chegou 2017, e aí os anos foram caminhando, a gente indo para vários lugares, e até que chegou 2017, que ele falou, olha, Ricardo, eu entendi que o meu tempo no Brasil acabou, a partir de hoje é você que toca o barco e nós não vamos mais para o Brasil. E eles têm se dedicado à Índia e à Ásia. Então, ou seja, tudo começou com a ida para o Paraguai. Que bom. Há 10 anos, né, ministrando o desafio de Elias, trabalhando forte no sertão e em vários outros lugares. Antes agora da quarentena, eu estive em Campo Grande, trabalhando numa comunidade carente também. E assim, é o que a minha esposa está falando aqui, Deus sempre desenha um plano perfeito. Então é tremendo como que Deus vai fazendo, né? A nossa vida é como um quebra-cabeça que ele vai colocando as pecinhas. Glória a Deus. Falem um pouquinho de vocês, para quem não conhecem vocês, para quem não conhece vocês dois. Sim, bom, eu sou o Daniel, a Shirley, somos missionários da Missão Antioquia desde 2004, começamos a trabalhar ali na base da Missão Antioquia, no escritório, e paralelamente estudávamos também no seminário lá do Vale da Bênção. E em 2005, 2006, nós começamos, reativamos esse projeto que tinha na Missão Antioquia, que era o Projeto Férias, né? E era viagens a curto prazo para países ali da América Latina, Paraguai, e esticávamos um pouco para a Argentina, enfim, mas eram viagens a curto prazo. Então nós fomos nos envolvendo nesse tempo que nós estivemos ali no Vale, estudando, trabalhando na igreja também do Vale da Bênção, trabalhando na missão, nós fomos nos envolvendo em missões a curto prazo, e esse projeto chamado Projeto Férias, né, que levávamos adolescentes, jovens, para ter essa experiência missionária, aqueles que participavam das conferências do Geração Antioquia,
e sentia esse fogo ardente no coração. Então nós promovíamos, o Geração Antioquia, no caso, promovia essas viagens a curto prazo, e eram viagens de 20 dias. Era uma bênção, né? Isso. E acontece Bom, até né? hoje, né? A Geração Antioquia está aí, está ativo, hoje com a Nathalie, a Nath, e uma equipe grande junto com ela, e eles ainda promovem o Projeto Férias para o Paraguai, vão lá nesse projeto, crianças, ajudam outras igrejas. Já tem outros braços do Geração Antioquia, tem uma equipe que trabalha no Rio de Janeiro, é uma bênção. E em 2009, então, na Conferência Missionária da Missão Antioquia, nós sentimos Deus falando muito forte ao nosso coração, que estava na hora, então, de dizer sim para missões transculturais, mas a longo prazo. Porque até então estávamos envolvidos a curto prazo, né? Trabalhávamos na base e fazíamos essas viagens a curto prazo, mas Deus estava falando no nosso coração que Ele queria que nós disséssemos sim para missões transculturais a longo prazo. Foi forte, foi forte. E aí nós, então, comunicamos com os nossos líderes e nós entendíamos que o nosso chamado não era aquele chamado geográfico, né? Tem gente que diz, meu chamado é para a China, é para a África. Não, nós sentíamos que Deus estava nos chamando, nos vocacionando para missões, mas não tínhamos um local definido. Essa parte é boa. Essa parte é boa. E assim, eu entrei numa tristeza, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque estava tudo encaminhado, era uma benção, Ministério Infantil lá grande, crescendo, a gente tinha treinamentos para líderes, isso no Vale da Benção. Só ali, a gente morando ali o tempo todo. Daniel estava lá pastoreando a juventude, tudo perfeito, e eu estava triste. Eu me lembro que a primeira palavra assim, que Deus colocou, eu estava triste, não sabia por quê. E aí eu fui um dia no escritório da Elaine, lá na igreja, e tinha um irmão. E aí ele estava conversando com a Elaine, eu só fui lá, eu acho que entregar alguma coisa para ela, aí ele olhou para mim e falou, o que fazes aqui ainda, moça? Já não tinha que vás? Aí eu comecei a chorar, e falei pro Daniel, e aí ele começou a profetizar aquilo que estava no meu coração, e eu falava com o Dani, estranho, parece que tem alguma coisa acontecendo, e aí esse irmão foi o primeiro a falar, e eu falei pro Dani, e aí ficou aquela coisa, né, e Deus começou a falar, mas nisso eu já estava falando com o pastor Jonathan, também. Sim. E aí na conferência de 2009, então nós sentimos muito forte, dissemos sim para o Senhor, e então procuramos nossos líderes, né, que era o pastor Jonathan, o pastor Silas, a Márcia Toches, mas fizemos uma oração ao Senhor, que o Senhor nos encaminhasse por meio da vida deles, dos nossos líderes, né? Estávamos dizendo sim, mas não sabíamos para onde ir. Então eles nos incentivaram, nos motivaram a começar a orar pela Europa, exclusivamente pela Albânia. A pastora Elaine está dizendo aqui, olha, ele disse que tinha um rebanho maior para vocês. Você lembra, né, Lê? Olha, aquele dia foi profundo. Então, eles nos motivaram a começar a orar pela Europa, exclusivamente ali pela região dos Balcãs, o país Albânia. Então, nós começamos a orar. E nós, nessa reunião que nós tivemos, o pastor Jonathan não estava, mas ele mandou um bilhete. O bilhete dele foi muito lindo. E ele falou, olha, já que vocês vão para missões transcultural, né, a longo prazo, então, antes de irem, eu gostaria que vocês viessem passar um tempo, juntamente com a equipe que está indo para Juazeiro do Norte, Ceará. Então, vocês vêm e passem um tempo comigo, passa um tempo conosco lá. E nós aceitamos esse desafio em 2010. Até porque a gente não sabia para que lugar que a gente ia, tipo assim, mas Deus está me
nos chamando, mas para onde que a gente vai? Chega lá, e o Daniel falava, meu amor, mas como é que a gente vai chegar na nossa liderança, chegar o pastor Jonathan, falar para a Márcia, pastor assim, nós estamos indo embora. Como assim? Quando chega a hora de Deus, ele vai preparando tudo, ele vai à nossa frente, né? Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho, que vocês mencionaram o pastor Jonathan. Eu, por onde eu passo, queridos, eu tenho tentado fazer com que as pessoas conheçam quem é o pastor Jonathan, né? A juventude, aonde eu vou ministrar, aonde eu vou dar o desafio de Elias, eu sempre falo do pastor Jonathan, do amor dele pela obra, dedicação. Ele já na idade que ele está, ele fez a primeira live aqui com a gente. Sim. Acompanhamos. Na idade que ele já está com idade que poderia estar em casa, descansando. Ele dá um banho e nós tudo. Está lá, então, está trabalhando, está fazendo. Uma pergunta para vocês, essa é uma pergunta pessoal. Quem é o pastor Jonathan? Para Daniel e Chico. O pastor Jonathan, ele é o pastor Jonathan. Você sabe que a Márcia Tosse, depois que a gente saiu, né, desse tempo de estar com ele, o tempo todo ali, né? Paulo estava aos pés de Gamaliel, Daniel e Sheila aos pés do pastor Jonathan. Então, assim, ele é um instrumento de Deus, que Deus levantou para levantar gente, para levantar líderes, para motivar e para encorajar. Deus deu uma graça para ele, que ele sabe lidar com cada um. Ele lidava com o Daniel de um jeito e comigo de outro. E assim, eu sempre ouvia, né, depois que eu saí desse tempo de estarmos lá junto com ele, eu falava com a Márcia, mas eu preciso de achar assim, de estar perto do pastor Jonathan, eu tenho orado para que Deus me dê outro pastor Jonathan. A Márcia falava, Chile, o pastor Jonathan é só um, minha filha, agora você vai orar e trabalha, porque eu fiquei anos assim, tipo, meu Deus, tem misericórdia, porque ele é um homem de Deus e é um pai, né, muito o pastor especial. Jonathan é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Eu acho que isso resume o pastor Jonathan. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Para mim, ele é uma inspiração. Todas as vezes que eu enxergo assim, algumas dificuldades no ministério, que vem aqueles cansaços, aquelas lutas, né, as dificuldades que todos nós passamos. Muitas vezes eu olho para ele e vejo ele caminhando e eu falo, não é para parar, não. Não, é incrível. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás a gente foi para uma conferência e lá eles queriam saber quem era uma pessoa referência na sua vida. Então foi difícil todo mundo levantar, eram muitas nações juntas assim, e aí dentro do meu coração eu ardia, né, porque tava lá nós dois filhotinhos lá, né, assim, éramos de todos ali, nós éramos os menorzinhos de todos, mas eu não aguentei, eu levantei e falei, olha, o homem de Deus que Deus colocou na nossa vida, na nossa caminhada, e que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez, tudo que Ele é, Amém. Como um homem de Deus e como homem de Deus vocês, né? é um pastor Jonathan, é o fundador lá do Vale da Benção, que aquele ali é muito abençoado. Glória a Deus. Só uma pausa, gente. Você que está nos assistindo, querido, seja muito bem-vindo, tá? Eu estou vendo aqui as pessoas estão entrando, aqui é o pastor Geraldo e Lúcia, né? Paula, da Mispa, pastor Geraldo e Lúcia da Mispa. Também é uma das nossas missões. Nós somos da Antioquia e da Mispa. Em parceria, estamos juntos, né? Como missionários. Amém. Todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo, tá? Essa é uma live de intercessão pelo sertão. Primeiro, eu estou dando aqui um tempo para os pastores falarem um pouquinho da vida deles, da trajetória ministerial deles, e daqui a pouco nós vamos começar a orar pelo sertão. Então, sejam muito bem-vindos, marque pessoas, compartilhe. Eu já coloquei o vídeo aqui como público, tá? Para que vocês possam compartilhar o link, qualquer pessoa possa assistir. E convide pessoas, querido, para serem edificados. Agora, um pouquinho antes da gente entrar ainda no sertão, porque a gente vai gastar tempo no sertão. Pula um pouquinho a parte do sertão e falem um pouquinho, então, dessa questão transcultural que Deus trouxe para vocês. Ok, então nós fomos para fazer um treinamento na África do Sul,
Logo depois que nós saímos lá do Ceará, fomos fazer um treinamento na África do Sul, ficamos lá aproximadamente 1 ano, mas o nosso campo definitivo mesmo era Albânia. Albânia. Leste da Europa. Eu ouvi falar, pastor, eu não sei se é verdade, você pode me falar isso com mais propriedade. Eu ouvi falar uma vez que o único país do mundo que tem na sua Constituição que Deus não é bem-vindo naquele lugar é a Albânia. Isso é verdade? Sim. A Albânia viveu cerca de 50 anos debaixo do comunismo. O comunismo lá acabou, foi em 1992. Até essa data, na Constituição da Albânia, eles se denominavam como um país ateu, um país que não acreditava em Deus. Que a grande maioria dos países, eles falam, é um país laico, né? Exatamente. Até o ano de 1992, até a queda do comunismo lá na Albânia, eles tinham na sua Constituição que Deus não existia, que eles eram um país totalmente... E aí vocês foram para para se prepararem, pegarem algumas ferramentas, foram para a Albânia, ficaram quanto tempo na Albânia? Na Albânia nós ficamos 3 anos, 2 anos na Albânia. Aprenderam o idioma? Sim, tivemos que aprender. Né? Sim. Faz uma saudação em albanês aí pra gente. Siene, Ricardo. Quer falar? Siene, Ayemir, Pop ou Poió? Se acalou, fechandete a minha. Zote Becot Chum. Neyem Ketu, me Ricardo, e Zotas Mené, Dita Chum. Eu acho que é mais fácil a gente falar o nosso mineirês que a gente se entende. Aqui é tudo mineiro, tá, gente? Nós 3 mineiros. Vai entender mais melhor, né? Então, a gente tem uma amiga albanesa que ela me ajuda muito. Aí, então, ela manda mensagens para mim, era a dona da nossa casa, Liliana. Então, eu falo para ela, meu albanês tá muito ruim? Ela, não, tá muito bonito. O que vocês falaram aí? Só pra gente entender. Só pra gente dizer o amém. A gente comentou lá, tudo bem, como você está? Você está bem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A gente está aqui com o Ricardo. E Deus está aqui. E Deus está aqui conosco, Glória a Deus. E aí, depois desse tempo de Albânia, 3 anos, vocês foram para onde? 2 anos de Albânia. Sim. Lembrando, pessoal, que o sertão nordestino que nós vamos orar está no meio dessa história, tá? Eu só quero chegar até onde eles estão para a gente voltar e falar do sertão. Isso. Tivemos uma questão familiar que nos fez sair da Albânia. Sim. O nosso filho mais velho, ele teve um problema na fala, e aí a Missão Antioquia, nos acompanhando, nos aconselhou, então, a ir para um campo de fala portuguesa. Tá. E orando ao Senhor, buscando uma saída para essa situação, abriu-se uma porta em Portugal. E uma missão em parceria com a Missão Antioquia. Então, solicitou a Missão Antioquia, uma família missionária para trabalhar aqui. Então, nós viemos ajudar essa missão. Vocês estão em qual cidade? Aqui nós estamos no norte, na cidade na cidade de Matosinhos, a região do Grande Porto. Nós ajudamos essa missão durante 2 anos, aqui na cidade do Porto, na cidade de Matosinhos. E terminando o tempo com eles, então, a missão nos encaminhou para uma outra parceria, que é uma outra missão chamada Mãos por Cazombo, que tem a sua sede aqui na cidade do Porto, mas a atuação dela é lá na África, em Angola, em Cazombo. Amém. A missão chama Mãos por Cazombo. Essa missão está ligada a uma igreja local aqui na cidade do Porto. Essa igreja chama Igreja da Renovação, Igreja Evangélica da Renovação.
Então, hoje nós atuamos nessa igreja como um dos pastores, uma das famílias pastorais dessa igreja, juntamente com o pastor José Carlos, a pastora Zéza, a pastora Alice. Uma coisa linda de como Deus faz, a Thaís escreveu aí, né, que Deus faz as coisas tudo perfeito, é que os pastores que nós hoje trabalhamos com eles, quando nós chegamos no Vale da Bênção, em 2004, a gente estava chegando e a gente participou da despedida deles. Eles estavam em treinamento lá na CPM, na Missão de Antioquia, e a gente só conheceu assim, de dar tchau, porque a gente chegou e eles estavam indo embora, eles tinham acabado o curso, daí eles foram para Lagoinha, e nós também, eu estava chegando, lembra, a gente fez o CTMDT, só que você era aluno interno, né? Isso. Eu era externa, eu era lá da igreja, né? Mas enfim, e nós conhecemos assim, aí quando chegou aqui, que a gente está com eles, a gente, mas realmente a gente conhece, né? E a gente se conheceu, e Jesus é lindo, e agora a gente está servindo ao Senhor junto com eles. São as conexões que Deus faz, né? Exatamente. Então, para a gente entender isso, o transcultural na vida de vocês começou ali com o Paraguai, essas viagens do Projeto Férias, depois foram para a África do Sul, Albânia, e hoje estão estabelecidos em Portugal. Amém? Portugal. Amém. Isso mesmo. Tão esperado Sertão Nordestino. Onde o Sertão Nordestino entrou na vida de vocês? 2009. O pastor, Deus já estava movendo lá o pastor Jonathan, e a gente ouvia rumores, porque a gente já estava no trabalho da visitação de Deus, orando e tal. E pra aí quem não conhece, para quem não conhece, o que é a visitação de Deus? Você está aí até com a camiseta Visitação de Deus. Essa daqui nós fizemos lá em Juazeiro do Norte. A visitação de Deus é um movimento de oração, e pelos estados, oração e intercessão pela cidade. E a gente trabalha com a igreja de modo geral, com os pastores em unidade, que é a unidade do corpo de Cristo traga a transformação para a cidade. Então a gente ora pelo governo, por todos os setores da sociedade, num lugar específico. E aí eu me lembro que a gente estava nesse movimento, e aí depois da visitação de Santa Cruz do Rio Pardo, o pastor Jonathan foi desafiado a ir para uma cidade por meio de uma mantenedora, uma parceira do Vale da Bênção há muitos anos, ela é muito querida, a irmã Marli Guzmão. O pastor ia para uma cidadezinha que ela fazia um trabalho, ajudava aquele povo lá em Pernambuco, e ele ia fazer casamentos comunitários. E aí ela montou uma equipe grande com advogados, com pessoas de área profissional. E aí eu me lembro que o pastor Jonathan, a Débora Farru falou, né, a filha do pastor Jonathan falou, olha, a Marli Guzmão tá precisando e tal. E aí naquela conversa eles falaram, vamos levar a Shirley. E aí o pastor me levou, e aí eu fui com o pastor. Eu lembro que nós ficamos hospedados na casa de um pastor lá em Recife, muito querido, que agora não lembro mais o nome dele, mas assim, ele já trabalhou no Vale da Bênção, já foi professor, alguma coisa assim. E aí eu me lembro que nós fomos ficamos hospedados todos num hotel numa cidade, passava Cajuru, como é que é? Ai, gente, esqueci agora, mas enfim, nós fomos embora ali, passando depois da Suíça nordestina, qual que é ali, onde tem o Sal da Terra, o grupo, bom, estou esquecendo os nomes, mas enfim, fomos parar num vilarejo chamado Pedra Fiche, muito longe, e aí, quando nós estávamos voltando, eu dentro do avião, eu orei e eu chorava, porque eu falava, Senhor, traz obreiros para o sertão, Senhor, porque o que eu vi lá doeu, assim, sabe? Que eu vi aquelas crianças, muita criança, e não tinha nada. Eu lembro que o padre da cidade estava doente,
Nem ele ia lá, já tinha 3 meses que aquele povo estava assim lá, não tinha ninguém que orasse por eles, e nós fomos para lá, orávamos e cantávamos musiquinha com as crianças. Eu era a única que estava lá nessa área de educação, né? Eu fui como pedagoga. E aí, Ricardo, na volta, quando a gente chegou e que Deus começou a falar conosco, que Deus estava nos chamando, porque no bilhetinho do pastor Jonathan, quando a gente falou que Deus estava nos chamando, ele escreveu, olha, eu sinto muito feliz, estou muito feliz, eu estou muito triste. Eu estou triste porque vocês vão deixar aqui o Vale da Bênção, mas eu estou feliz porque vocês estão respondendo o chamado missionário na vida de vocês. Olha que homem de Deus. Só que antes de vocês irem para missões transculturais, eu quero que vocês venham comigo ficar 1 ano em Juazeiro do Norte. Sim. Pronto, foi aí. A gente já não tinha direção, a direção que Deus falou através do pastor Jonathan, a gente sabia que era. E quando a gente chegou no Nordeste e depois a gente chegou na Albânia, a gente ficou assim, gente, mas era muito parecido, sabe? Olha só. Muito parecido. Deus preparando tudo, né? Deus preparando tudo. Queridos, antes da gente... Eu quero fazer algumas perguntas sobre esse tempo no sertão, mas antes, esse mesmo clamor, né, que Deus colocou no seu coração, Shirley, quando estava no avião, essa oração, né, por obreiros, é aquilo que queima no nosso coração. É o texto que eu tenho lido aqui, né, todos os dias nas lives, que é o texto de Mateus 9, quando Jesus disse, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Exatamente o que vocês sentiram, o que vocês viram ali. Foi. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, o próprio Jesus nos orientou, né? Peçam ao Senhor da colheita. Então, isso tem que ser uma oração constante, um clamor constante. E antes de nós entrarmos nesse momento de perguntas, eu quero saber algumas coisas desse tempo do sertão. Eu queria que nós tirássemos aqui um tempinho para orarmos. O objetivo aqui é a intercessão pelo sertão. E eu queria que vocês orassem, pode ser pastor Daniel, pastora Shirley, quem quiser orar, orassem exatamente por essa causa. Senhor, manda obreiros para o sertão. Hoje vocês não estão mais no sertão, mas vocês podem tocar o sertão. Mas o sertão está dentro de vocês. Mas vocês podem tocar o sertão por meio da oração. Então vamos clamar juntos para que o Senhor mande obreiros para o sertão. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós que confiamos em Ti. Nós colocamos a nossa confiança toda no Senhor. Amém. E os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, jamais serão decepcionados. Ó Deus, a Tua obra, Pai, a Tua obra ali no sertão nordestino, ela precisa de mais obreiros. Então nós clamamos a Ti, Deus, Senhor da Seara, envie mais obreiros para aquele lugar, envie mais igrejas para serem plantadas ali naquele lugar. Senhor, move o coração dos pastores, Senhor, move o coração das grandes igrejas que estão sendo tocadas pelo Teu Espírito para abrir outras igrejas, para evangelizar, para tirar as pessoas da maldição do pecado, para tirar as pessoas da maldição que leva elas à perdição. Senhor, ajuda, levanta obreiros, que esses pastores que já estão sendo tocados, ó Pai, que eles tenham os seus olhos postos no sertão nordestino. Ó Senhor, que mais pessoas, mais obreiros se disponham a ir ali, a ficar, a permanecer, ajudando. Deus, levante também obreiros da terra, obreiros nordestinos, ali até mesmo
mesmo das capitais, ó Deus, das grandes capitais que tem aquelas igrejas tão maravilhosas, abençoadas, com pessoas cheias de talentos. Ó Senhor, move, ó Deus, move os corações para abençoar o sertão nordestino. Ó Senhor, que talvez nesse momento estejam pessoas vendo essa nossa conversa e que talvez se sinta tocado, esteja assim como nós estávamos. Queremos fazer a obra do Senhor, mas a gente não sabia para onde ou como, mas o Senhor é Deus e o Senhor pode tocar, que o teu Espírito Santo toque e que os olhos dessas pessoas se abram, ó Pai, que elas possam ver e qual cidade, Senhor, tantas cidades, os 9 estados ali que compõem o sertão nordestino. Ó Deus, levanta gente boa para ir para aquele lugar, Senhor, obreiros dispostos, corajosos, obreiros, Senhor, que vão levar a semente do Evangelho de Jesus e que vão ajudar na transformação das vidas em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, ó Pai, confiamos no Senhor, porque Tu és Deus, e o Senhor tem planos para transformar aquele lugar, para transformar, porque os obreiros também nordestinos são pessoas de tanto valor. Deus, levanta mesmo muita gente, Senhor, e que as igrejas aumentem ali, e que a presença do Senhor faça com que as situações sejam mudadas, sejam transformadas, assim como os louvores são ditos, que o sertão venha virar um mar da presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, confiando que o Senhor há de responder e há de levantar mais obreiros e levantar também pessoas que sustentem esses obreiros, que abençoe as pessoas que estão ali trabalhando, servindo ao Senhor e levando as pessoas a conhecer o amor, a paz, terem a paz de Jesus e conhecerem o amor que só podemos encontrar em Jesus. Nós oramos no nome dele, Jesus Cristo, poderoso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Ricardo, deixa eu só dar uma palavra, posso? Com certeza. Claro. Talvez você que está vendo essa live está ardendo no seu coração com a vontade de ir para o sertão, né? E você não sabe como, não sabe quando. Diga sim, só diga sim, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O sertão precisa de você, o sertão precisa dos seus dons, dos seus talentos, o sertão precisa de pessoas com capacidade e a capacidade que você tem. Então, se disponha para a obra do Senhor. Amém. Amém, em nome de Jesus. É muito amor, né, gente, pelo sertão, é muito amor. Querido, e aí vocês foram, então, a convite do pastor Jonathan para ficarem 1 ano em Juazeiro do Norte. Sim. E durou 1 ano mesmo ou foi mais de 1 ano? Não, durou 1 ano porque era um plano, né? E de fato, precisávamos cumprir essa agenda, esse plano, esse planejado. Durou quase que não durando, porque eu estava na África, a gente ficava aquela coisa assim, falava, nossa, se Deus falar conosco que é para voltar para o Brasil, nós vamos pro sertão, né? A gente ama aquele Ceará. Mas foi um ano assim muito intenso, foi um ano muito, muito produtivo, né? Foi um dos melhores anos da nossa vida. Foi o ano que nós vivemos ali em Juazeiro do Norte, junto com a equipe. Foi um ano muito bom. Marcante, foi um ano marcante, foi um ano que Deus fez muitos milagres. Por falar em milagre... Oi, pode falar. Sim, para Deus. Pode falar. O primeiro foi sair de Minas Gerais, né? De Belzonte, de Contagem, e, né, deixar tudo, família e tal, era aquele, né, o umbigo lá agarrado e tal. Eu lembro que no Vale, olha, eu chorei 3 meses. Eu ficava feliz de dia, porque tinha muito, no Vale trabalha muito, né? E aí eu tinha muitas saudades.
mas o Senhor nos abençoou. E depois foi esse tempo de sair de dentro, né, de dentro do vale, porque a gente continua ligado, né, ao vale, e em nome de Jesus, até que Jesus volte. Amém. E aí o segundo foi esse sim, para missões transculturais. Amém. Eu lembro de ter lido algo no blog de vocês. Vocês ainda têm aquele blog que vocês escreveram? O blog é um dos queridos. Um pouco atualizado, mas tendo. Eu lembro de uma história quando vocês estavam indo para o sertão de carro. Dos anjos. Dos anjos. Conta essa história pra gente. Ai. Então, nós... eu sou detalhista. Não, mas deixa eu tentar contar. Não, é porque, assim, foi uma experiência muito pessoal para nós, né? Foi. Sim. E talvez vão ter pessoas que não vão acreditar de fato, mas foi uma experiência... Não tem problema, vocês viveram, não tem problema. Mas, assim, nós fomos de mudança e o nosso carro era um carro espaçoso, abaixamos as poltronas de trás e deu para levar muita coisa, assim, da nossa casa. Não tem as crianças, eram só vocês, não, né? Não, só nós dois. E fizemos um planejamento de fazer a viagem de 3 dias, né? Rodando ali 800, 900 quilômetros por dia, então dava para rodar ali uns 3 dias. Que a gente já tinha saído do Vale da Bênção, ido para Minas Gerais. Então ali a gente ficou com a família e tal. Recebemos a equipe de visitação, a gente foi, porque a equipe ia parando, né, para descansar, para dormir. Então a gente combinou. Então nós vamos para Minas, vamos ficar com a nossa família e a gente recebe o ônibus. E ali na nossa igreja de Minas, de Contagem, aí recebemos a equipe e tal, todo mundo dormiu e dali fomos. E nós ainda ficamos, aí fomos depois. Fomos umas 2 ou 3 semanas depois. Mas o carro estava muito cheio e o estepe do carro ficava exatamente dentro do carro. Então a nossa oração era: Senhor, não deixa algum dos pneus do carro furar, porque senão se parar, 3 mil quilômetros? Mais ou menos, porque se acontecesse, teria que parar no acostamento, tirar toda a mudança de dentro do carro. E era perigoso. Mas enfim, nós fomos orando, né? Fomos no período da viagem, nós fomos orando e pedimos a bênção quando a gente saía de uma cidade, saía de um estado, entrava numa cidade, entrava no estado. E eu lembro que na Bahia nós estávamos já saindo da Bahia para entrar em Pernambuco, já estávamos quase chegando lá. Estava em Pernambuco, Pernambuco. Foi numa estrada de Pernambuco. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, tá tão gostosa a viagem, tá sentindo a tua presença, mas nos dê um sinal de que realmente o Senhor está conosco. É verdade, foi desse jeito. E aí eu lembro que a gente pegou assim, a gente estava numa estrada e uma curva longa, a curva ia longa assim, não dava para ver o final da curva, né, o final da estrada. E justamente aquele lugar que não tinha nada. E é um lugar que não tinha nada, né? Nada. A BR-116, né? Chega em um determinado lugar ali que é deserto, não tem nada. E aí eu terminei de fazer essa oração, nós cantamos e avistamos lá na frente 2 jovens. Vestido assim, a mesma roupa, era uma calça jeans e uma blusa branca. Claro, uma blusa branca. E eles estavam um de cada lado da estrada, virado de costas um para o outro. E eles eram iguaizinhos. Eram gêmeos. Eles tinham um cabelo grande e estava amarrado ainda o cabelo. Gente, foi demais aquele negócio. E aí eu assustei, tirei o pé do acelerador, assustei. A gente se olhava. E aí olhamos assim ao redor, não tinha assim alguma coisa que justificasse aqueles moços, aqueles rapazes ali. Não tinha ali um cruzamento, não tinha uma saída de cidade, não tinha uma parada de ônibus. Não tinha nada. Era uma estrada com mato e muito longa. E aí eu lembro que eu tirei o pé do acelerador e fomos, né? E passei sem acelerar.
O rapaz que estava do lado da Sheila, ele olhou para nós. Ele olhou e ainda cumprimentou. E eu fiquei assim. O do Daniel, do lado do Daniel, não. Ele não olhou. Não olhou, ficou lá. Mas depois a gente sentiu uma alegria tão grande no coração. A gente ria, cantava, chorava. A gente chorava. Eu, chorona, chorava. E eu falava, amor, São Deus do Senhor. Porque, gente, foi muito forte. Porque a gente tinha acabado de orar, Ricardo. E pedir a Deus. Tinha o quê? 2 dias e meio que a gente estava viajando. Ainda faltava mais um dia para a gente chegar, não é? A gente ainda chegou. E tem um outro testemunho, Ricardo, que foi uma viagem que nós fizemos da volta. O anjo que estava do meu lado riu ainda para mim. É que é tipo assim, que o Daniel não precisa, entendeu? Eu sou assim, eu tenho essa necessidade. Então, Deus sabe, né? Deus sabe. Os anjos do Senhor, eu tô aqui a guardá-los, não vai acontecer nada com esse carro. Mas o meu não, o meu precisou rir para mim. Eu ainda dei tchauzinho e fiquei assim. Essas viagens que a gente faz de oração e que aprendemos com o Natan, na visitação de Deus, é muito forte, a gente tem essas experiências. Teve uma viagem que nós fizemos de volta, os 3 dias, e nós viemos ouvindo a Bíblia falada. E eu lembro que quando nós estávamos chegando em Contagem, na casa dos meus pais, tem uma serra muito grande para subir, e nós estava subindo essa serra com o carro e estava justamente terminando o livro de Apocalipse. Quando nós chegamos em cima dessa serra, foi o último versículo de Apocalipse, quando o apóstolo João fala amém. E quando assim, nós ouvimos o amém do CD tocando lá, você acredita que começou a cair uma chuvinha fina? Uma brisa fina assim, em cima do carro. E nós olhamos para o lado, a impressão que dava que a gente sente a presença do Espírito. A gente sente a presença do Espírito. Só em nós. E olha, a gente fez aquela viagem assim, quando vinha embora, a não ser quando meu pai faleceu, a gente sempre vinha de carro, então eram 3 dias de viagem, cara. 3 dias. E nunca, Deus sempre esteve a guardar o nosso carro. A gente nunca precisou de parar para consertar. Para você ver, 3.000 e 3.000 e tantos quilômetros. É um cuidado de Deus muito grande, né? A hora que eu perguntei dessa experiência, aí vocês me falaram, não sei se o pessoal vai acreditar ou não. Deixa eu falar, eu estava até anotando aqui uma frase do nosso pastor Luiz Hermínio, que ele fala muito, abre aspas, vou falar a frase dele. Ele fala o seguinte: Deus não se explica, se experimenta. E para aqueles que não experimentam, cabe a dura tarefa de tentar explicá-lo. É verdade. É só milagre, é só coisa linda. Ah, que esposa linda que Jesus te deu, hein? Um pezinho quentinho. Querido, então, orando muito por isso, hein, querido? Glória a Deus. E assim, a gente não explica Deus, a gente experimenta. E quando a gente experimenta, querido, não adianta a gente tentar fazer com que outras pessoas entendam, porque tem coisa que é conosco. É conosco. Alguns que estão construindo a mesma coisa, que estão indo na mesma direção, que estão mais ou menos no mesmo nível, podem até compreender, mas as experiências, elas são pessoais. E eu acho linda essa história. Queridos, uma pergunta que a pastora Elaine fez para vocês. O que foi mais forte na experiência com a visitação de Deus? O que mais marcou você? Bom, o Daniel trabalhava em mais setores junto com o pastor Jonathan, mas eu o tempo todo cuidei da visitação de Deus com crianças. E eu me lembro, olha, um profeta do Senhor, quando foi lá no Vale da Bênção, eu lembro que o pastor Jonathan até citou sobre ele, quando Deus falou com ele, que Deus tinha ainda coisas grandes a fazer através da vida dele. Esse mesmo homem de Deus, nós lembro que o pastor Jonathan nos levou todos os obreiros lá para o sítio da Vera, a psicóloga Vera do Vale, e a Vera e o Paulo, né, o saudoso nosso querido Paulo,
que já está com o Senhor, mas lá, Daniel e eu sempre estamos juntos, mas nesse dia a gente estava separado, e na hora da oração, esse moço, eu vim orar primeiro, o Daniel foi orar primeiro, e aí eu estava no outro lado, e ele falou assim, chama aquela lá, ela é o que, sua? Aí ele falou, é minha esposa. Aí ele falou, porque eu vejo vocês com muitas crianças, são adolescentes, e vocês falam para eles, e eles repetem, eles respondem, vocês ensinam e eles falam, amém, amém. Todo mundo riu. Mas foi naquele momento que Deus estava nos confirmar o chamado com as crianças e a juventude ali, aquele momento, né, as crianças e adolescentes. E Deus fez algo muito grande. Então, dentro da visitação, o que eu vivi, assim, como o pai que Deus me deu, né, o meu pai humano, ele foi um instrumento de Deus para poder para que eu pudesse entender quem era Deus Pai. E eu consegui entender isso por causa dessa criação, dessa missão que o meu pai, Salim, né, teve, meu pai e minha mãe tiveram, que agora já estão com o Senhor também. Então, assim, o impacto na minha vida foi ver crianças, porque eu fui uma criança que era levada, meu pai e minha mãe me colocavam no púlpito da igreja para cantar, sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Então, assim, eu fui criada ali, escola bíblica, escola de férias, aprendendo, e Deus me projetou para que eu pudesse levar crianças a Jesus. Amém. Então, a gente, em Juazeiro do Norte, foi, assim, um marco, porque a gente sempre trabalhou com muita criança, né? Os acampamentos, o mínimo era 100 crianças, lá no Ministério Infantil a gente tinha um cadastro, mas em Juazeiro do Norte foram 1.200 crianças. Inclusive, tia Shirley, eu hoje, à frente do Ministério Desafio de Elias, uma das coisas que eu tenho visto a necessidade pelas igrejas que eu passo, principalmente as que têm o trabalho com crianças, é fazer exatamente aquilo que nós fizemos. Lembra o Desafio de Elias Kids? As crianças foram equipadas para orar pelos enfermos e nós fomos para as ruas e os enfermos eram curados com a imposição de mão das crianças. De mãos das crianças. Em todo o movimento da visitação de Deus, eu lembro que a primeira visitação de Deus em Ourinhos, nós saímos do vale com 7 crianças. E ali nós fomos, né, para aquela inauguração, né, que digamos assim, da visitação de Deus, que foi em Ourinhos, aquela primeira, e ali foi lindo, foi maravilhoso, foi onde eu conheci a Arlete Caleme, que era um livro sobre crianças, conduzindo crianças à oração. Eu amava aquele livro, eu trabalhava com aquele livro, nós tínhamos a escola de oração com as crianças. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela mulher e falei, ué, Arlete, eu tenho um livro seu. Aí que ela falei, uau! E aí depois eu entrei com ela, fui coordenadora da Renasce de região, né? Mas assim, as crianças, Ricardo, hoje eu me lembro que a Emily, que hoje é a líder do Ministério Infantil, ali a gente cresceu ali, né? Cresceu junto conosco, a gente pastoreando, ajudando. E a Emily pequenininha, Ricardo, tem aquela coisa, o pastor Jonathan, você não vai perguntar se você vai orar, você fala, eu estou aqui para orar por você. A criança é literal, né? Você ensina. Não, a criança não tem aquele receio do adulto, né? Ela confia, não só confia, ela acredita, ela crê, ela confia. Ela não só acredita, não, ela confia. É a direção que ela recebeu e ela vai nessa direção. Eu sempre conto que nós fomos para a praça e um rapaz bem alto, e a Emily era bem pequenininha, e aí ela falou, eu vou orar por você. Ele falou, não. Aí ele saiu, ela, não, mas eu vou orar por você. Ele falou, não. E ele bem grandão, e a gente ficou ali, né? Ah, meu Deus, eu ia para perto assim, mas a Emily não, ela foi audaciosa, foi corajosa, assim, cheia de ousadia, e ele não quis parar. O que a Emily fez?
ela saiu com a mão estendida assim nas costas dele. Senhor, abençoa esse moço, esse jovem, cuida dele. Ele não quer oração, mas eu oro a Deus por ele, em nome de Jesus, amém. Ah, gente, qual adulto que faz? Não são todos, não. Deve ter um monte que faz, né? Mas, enfim, foi lindo ver as crianças. A gente viu uma ousadia, né? Diferente que Deus dá. Uma pergunta bem interessante. Oi, desculpa. A minha experiência na visitação foi de ver a unidade da igreja. Uhum. Esse é um dos propósitos, se eu não me engano, principal da visitação, né? De trazer a unidade para a igreja local. E quando fala a unidade da igreja, não é de uma igreja, mas é trazer unidade entre as denominações, entre os pastores. E quando isso acontecia, de fato, numa cidade que a visitação chegava, a gente podia ver que a glória do Senhor, ela se manifestava de maneira mais clara, mais poderosa. É algo diferente, né? É algo diferente. Do corpo de Cristo, a unidade do corpo transformação. De Cristo traz transformação. Tanto que quando a gente olha o Salmo 133, é exatamente isso que o salmista fala, né? Quão bom é que os irmãos estejam em união. E aí ele começa a descrever inúmeras coisas que acontecem a partir desta união. União, exatamente. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal nisso. É muito mais fácil, eu que trabalho com a área de cura de enfermos, é muito mais fácil ver a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus e as curas acontecendo quando estamos num contexto de unidade do que sozinho. Sozinho. Por exemplo, se eu vou sozinho ministrar a uma pessoa, eu creio que a cura vai acontecer, porque, né, eu fui treinado para isso, eu entendi isso na palavra, eu ministro. Mas, assim, quando eu estou num ambiente de corpo de Cristo, eu não tenho dúvida de que aquilo vai acontecer, porque é bíblico. Flui naturalmente. Uma pergunta muito interessante, a gente já está chegando no finalzinho aqui para a gente poder orar, mais uma vez, pelo sertão. Na opinião de vocês, queridos, que já foram missionários no sertão nordestino, qual é o maior desafio do missionário do sertão? É se adaptar com a cultura. E quando eu falo cultura, não é o lado pejorativo. É porque o povo do Ceará é um povo muito alegre. É um povo muito do sertão, de modo geral. É um povo muito alegre, é um povo que, quando ele pega confiança, a pessoa de fora se torna família. Uhum. Então, talvez para uma pessoa que chega e não tem essa característica, a pessoa pode estranhar um pouco. Porque o povo do sertão é um povo muito alegre, é um povo muito abençoado, é um povo muito, né? E eu acredito que um dos desafios é esse. Essa chegada acelerada, né? Nós, às vezes, estamos vivendo, agora, nesse momento, Deus está, né? Desacelerando todo mundo. Ontem nós estávamos escutando uma pregação do pastor Luiz Hermínio, ele estava falando sobre isso, sobre a igreja, como era a igreja antes, e a igreja primitiva, que trabalhava ali era pequena, e depois a igreja cresce, a igreja cresceu e passou a não fazer mais as coisas pequenas que eram necessárias fazer, né, dali do corpo de Cristo. E aí, de repente, hoje nós estamos nesse momento de confinamento em que a igreja volta de novo. A igreja está grande, mas a igreja volta a fazer as coisas que tem que fazer, que é esse que é chegar. Então, assim, para nós que somos mineiros, assim, o povo nordestino era muito próximo de nós, para nós, sabe? Aquela coisa do mineiro, né? De abraço, né? Carisma, né? Muito boa. Mas tem a questão do tempo. Então, assim,
tudo a gente... O pastor Jonathan falou sobre isso, que a gente não sabia nada. Nós somos um Brasil grande, mas que cada região é de um jeito. Então, a gente foi lá, a gente, assim, bebia da cultura, porque a gente teve aulas mesmo, tivemos aulas sobre o... né? Conhecer, então a gente ficou orando, né, pastor, a gente ficou lá, tinha sala de oração 24 horas, e era maravilhoso aquele tempo, e os estudos, então eu lembro que tinha até, assim, uma questão de produzir um livro, porque era muito conhecimento, e as histórias, né, histórias, assim, até mesmo religiosas que falavam sobre a questão do padre Cícero, e também ali de Pernambuco, do Frei Damião. Então, todas as diferenças que tinham, a gente descobriu que a gente não sabia. Quando a gente chega lá, a gente não sabe nada disso, né? Não, e é muito grande, é muito rica a história, e aí você para e você vai conversar com aquele povo, que é um povo muito, muito querido e abençoado. Sabe que Deus falou conosco, depois quando a gente chegou lá, eu me lembro que nós fomos para a gente era dividido, né? Então ajudávamos todas as igrejas que queriam, a gente ajudava. Então eu fiquei com 2 igrejas, o Daniel ficou com 3 igrejas, enfim, e cada um de nós éramos divididos. Eu me lembro que nós fomos para uma igreja e uma irmã falou comigo e ela usou uma palavra, ela trouxe uma palavra profética também para mim. E quando ela começou a falar, olha, filha, quando eu te chamei e te desafiei a vir para o sertão, dentro da minha mente eu pensei, o que ela vai dizer? Né? Eu pensei, será que essa palavra é de Deus? Na hora ela falou assim, tu disseste sim no mesmo momento. Aí eu, uau, porque realmente foi quando o pastor Jonathan falou assim, olha, Deus está chamando vocês, então vocês vão com a gente. A gente não hesitou, a gente falou, a gente vai, pastor. Amém. Não conversa. E foi um preparo muito grande, né, na vida de vocês para aquilo que vocês enfrentariam. Deus nos levou para aquele momento. Olha, aquele ano foi o ano que Deus recolheu meu pai. Nós estávamos lá na base. Foi quando a gente há muitos anos orava por um filho. A gente ficamos grávidos lá. Não sei se você lembra, perdemos o bebê. E era para, se fosse algo que não fosse dos céus, iria ser um lugar de muito sofrimento. Mas não, foi um lugar de muito cuidado. Foi um lugar que tinha algo que a gente até chama de pai grandão e a mãe loura, que eles foram como pais para nós. Eles cuidaram de nós, né? Eu lembro que a nossa casa base tinha... o nosso quarto era em cima do quarto do pastor Jonathan. Então, na nossa... era em cima do pastor Jonathan e na frente, nossos vizinhos de frente eram o pastor Hélio e a irmã Marlene, os pastores Hélio e Marlene. Então, eu não podia subir escadas. Eles nos levaram para a casa deles, cuidaram de nós. Depois nos levaram para Fortaleza para passear e tudo mais. Mas foi um lugar de Deus, né? Os cuidados para nós. Deus levantou parceiros, pessoas que andaram conosco, pessoas que nos abençoaram. Foi ali que aconteceu a gravação do CD. Tia Shirley para todas as crianças. Lembra que você fez segunda voz? Lembro. Você tinha esquecido. Você dava aulas para nós, para de canto. Vocais, né? Maravilhoso. E... Foi um tempo que marcou muito, né? Para todo mundo. Foi. Né? Meu livro nasceu lá também. Eu estava escrevendo um livro há alguns anos. E eu terminei aquele livro. No meio daquele momento, a gente fez uma escola para líderes de crianças. Então, foram mais de 55 alunos, pessoas de toda a região. Um tempo muito produtivo, né? Produziram muito. Muito produtivo. Foi lindo. Um tempo muito abençoado. Foi. Eu estou segurando aqui o jogo de cartão. Vocês têm aí também, né? Nossa, foi para Eu coloquei na tela o telefone para quem quiser adquirir esses cartões. Está aqui, tá, o DDD 11 97338 0879. Esses cartões foram produzidos pela expedição de oração que foi feita, né, pelo Movimento Nacional de Evangelização, visitando as cidades, conhecendo a necessidade
E aqui nós temos o conteúdo, por exemplo, vamos pegar aqui para quem não conhece, cidade número 5, Santa Cruz dos Milagres. Santa Cruz dos Milagres. Tá, eu peguei aqui um cartão aleatório, então nós temos aqui, por exemplo, habitantes, 4.000 pessoas. Evangélicos, 2,5%, ou seja, 70 pessoas, né, numa Assembleia de Deus e 30 em outra Assembleia. Analfabetismo, 37%, e aqui tem as necessidades de oração. Então, você que tem interesse em adquirir esse cartão, esse jogo de cartão para orar, querido, isso aqui é uma preciosidade, tá? É uma preciosidade. Eu fiz a minha mudança, né? Nós mudamos de Bebedouro, fomos para Navegantes, de Navegantes para Itajaí, e o meu kit de cartão sumiu no meio da mudança. E eu ficava triste, eu queria abrir as caixas logo até achar. Por quê? Porque é uma preciosidade poder pegar, orar, liberar uma palavra de bênção sobre esses lugares. Amém? É verdade. Queria dizer agora, para a gente encerrar, eu sei que já está tarde aí em Portugal, né? Eu gostaria que vocês... Olá, Edson Gonçalves. Edinho, pastor Edinho, meu amigo, está falando um oi aqui. Abraço, querido. Deus abençoe. Esposo da Dani. E eu gostaria que agora, para finalizar, nós orássemos pelos obreiros que estão no sertão. Tá? Esse é um encargo muito grande que eu e minha esposa nós temos, que é uma preocupação com quem já está na obra. Porque vem o cansaço, vem o desânimo, vem as lutas, vem as dificuldades financeiras, e essas pessoas que já estão lá, elas precisam desse apoio, desse sustento de oração. Então, eu gostaria que hoje a gente teria assunto aqui para ficar conversando horas. Faz outra live, outro dia. Mas, para a gente finalizar hoje, até para não ficar tão extenso, eu gostaria que nós levantássemos um clamor agora, em nome de Jesus, pelos obreiros que já estão no sertão, para que o Senhor possa renová-los, fortalecê-los, né, trazer provisão em todas as áreas da vida deles. Amém? Amém. Vamos orar. Eu vou começar orando e assim que eu finalizar, vocês podem continuar. Vamos fazer esse clamor. Amém? Amém. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por este momento tão precioso, por esta live tão preciosa, estar conversando aqui com os queridos, pastor Daniel, pastora Shirley, que são pessoas que fazem parte da minha vida, do meu ministério. Senhor, e muito obrigado por poder compartilhar esses momentos tão preciosos de lembranças, de testemunhos, Senhor, que nos enriquecem, que nos animam, Senhor, para continuarmos olhando para o sertão, declarando, profetizando, como eu tenho falado aqui nessas lives, Ezequiel 37, abrir a boca e profetizar sobre o sertão. Senhor, e neste momento nós queremos te apresentar cada um dos obreiros, Senhor, aqueles que já estão, Senhor, na frente da batalha, Senhor, aqueles que já estão, Pai, enfrentando as necessidades do sertão, Senhor, estão enfrentando muitas vezes o peso espiritual, o peso da idolatria, a dificuldade financeira, Senhor, Pai, muitas vezes tantas restrições que nós sabemos que às vezes na vida missionária estamos sujeitos a passar, o desânimo, o inimigo, ele tenta, Senhor, se aproveitar desses momentos, dessas fragilidades, para trazer desânimo, para trazer cansaço, para tirar o foco. E nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, encarecidamente te apresentar cada obreiro, Senhor, que está no sertão nordestino, trabalhando, dedicando as suas vidas, Senhor. Pai, como eu gosto de usar uma expressão, derramando as suas vidas, Pai, para que aquela terra seja regada, para que nasça frutos, para que nasça flores, para que nasça vida espiritual naquele lugar. Senhor, como igreja do Senhor, nós nos unimos agora, Senhor, para sustentarmos esses irmãos em oração. Senhor, eu venho diante do trono da tua graça, Senhor, clamar a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor, Senhor, sobre a vida de cada obreiro, Senhor, nos 9 estados do sertão. É claro que essa oração, ela abrange a todo obreiro que está na tua obra, mas eu oro específico agora pelo sertão nordestino,
Senhor. Pai, não deixa essas pessoas desanimarem. Senhor, não deixa, Senhor, esses pastores e líderes, Pai, Senhor, desanimarem da caminhada por causa das dificuldades. Senhor, Pai, eu oro para que o Senhor envie, Pai, anjos em favor deles. Pai, envia homens e mulheres de Deus para trazer descanso, para trazer renovo. Senhor, levanta homens e mulheres com condições financeiras boas, favoráveis, para abençoar esses missionários, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha trazendo toda a provisão na vida deles, que eles não tenham falta de nada, nem para eles, nem para os seus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e nós declaramos e profetizamos que a colheita que está por vir no sertão, Senhor, eu creio, Pai, que estamos próximos de viver um momento em que a luz do sol da justiça vai brilhar sobre o sertão e vai começar uma colheita muito grande, e do próprio sertão nordestino serão levantados muitos e muitos missionários para evangelizar o seu povo e ainda alcançar as nações. Eu creio nessa visão, eu profetizo sobre essa visão, eu declaro sobre essa visão, Senhor. Então, por isso, em nome de Jesus, Senhor, que tu possas, Jesus, brilhar sobre o sertão nordestino, que tu possas, Pai, em nome de Jesus, enviar obreiros para aquele lugar tão querido, tão amado, e eu declaro, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, que o sertão nordestino é do Senhor Jesus, não é de nenhum ídolo, não é de nenhum falso Deus. O sertão nordestino é do Senhor Jesus. O sertão foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós oramos e na certeza de que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que está pronto para responder. A tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que nos conduz nessa oração. Pai, nós então declaramos a nossa dependência ao teu Espírito Santo, na certeza de que é Ele quem nos orienta, que é Ele quem nos fortalece. Assim também os nossos irmãos, pastores, líderes que estão trabalhando ali no sertão nordestino. Em nome de Jesus. As necessidades de cada um deles. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que cada um precisa na sua alma, no seu interior, no seu corpo físico, na sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, com os teus familiares, de perto, de longe. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. Então, nós pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, entra dentro da casa do pastor agora que precisa de uma ajuda emocional. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, e fortaleça a fé deste pastor, dessa pastora, desse líder. Fortaleça a fé, fortaleça o ânimo. Deus, em nome de Jesus Cristo, não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus que o Senhor dê ordem aos anjos a respeito desses homens, dessas mulheres. Fortaleça o ânimo, fortaleça a fé. Não os deixa, Pai, tropeçar com o pé em pedra, mas que os seus anjos segurem nas mãos desses homens e que eles consigam romper em fé. Deus, em nome de Jesus, livra-os diante dessa praga, dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, Senhor. Livra, Senhor, sua família, os filhos, a esposa. Pai, livra, Senhor, em nome de Jesus. Traga o recurso necessário de que necessita, recursos financeiros, recursos de mão de obra. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando nessas lives para que o Senhor envie trabalhadores. Deus, envie trabalhadores para auxiliar nessas igrejas. Deus, em nome de Jesus Cristo, e o mais importante, traga salvação, traga cura, libertação, manifeste o teu poder, ó Deus, manifeste a tua graça, que o teu Espírito Santo coopere com os pastores ali
ali. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração, que os pastores sejam cooperados pelo Teu Espírito Santo, que haja, ó Pai, o crescimento numérico das igrejas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, aquele pastor que está pensando em desistir, Pai, fale com ele, fale com ela, Deus, para não desistir, fortaleça a fé, fortaleça o ânimo, Senhor, não os deixe desistir, não os deixe olhar para trás. Oh, Pai, mas que o Teu Espírito Santo fortaleça-os. Oh, Deus, traga o refrigério para a alma. Como diz o Salmo 23, refrigera a alma, Senhor, deste pastor, dessa pastora. Pai, em nome de Jesus Cristo, os faz repousar em verdes pastos. Guia os mantimentos pelas veredas da justiça, Senhor. Faça isso pelo amor do Teu nome, nós pedimos. E já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós, mais uma vez, dizemos para Ti, ó Deus, Tu és a pessoa mais importante em nossa vida, e tudo tem a ver contigo, Jesus. Tudo tem a ver com o Senhor, é por Ti. O nosso amor, a nossa devoção é por Ti, Jesus Cristo. Tu que morreste na cruz por nós, e nós dizemos sim para Ti. Deus, nós clamamos agora pelos que disseram sim para Ti, que já estão ali. Senhor, pastores queridos, obreiros, missionários, Deus, eles precisam de Ti. Então nós pedimos que o Senhor levante muita gente para poder estar ali auxiliando. Senhor, e nós pedimos também pelos filhos deles, ó Pai, os filhos dos obreiros, pedimos pelos filhos, Deus, porque eles são já os obreiros de hoje, eles testemunham na escola, eles testemunham na vizinhança. Então nós clamamos também a Ti, ó Deus, pelos filhos dos missionários, filhos dos obreiros que estão no Nordeste, no sertão nordestino, em cada um daqueles estados, nós Te pedimos, Senhor, provê, ó Pai, mantenedores, parceiros, pessoas que caminhem com essas famílias, que ajudem esses filhos, ó Deus, e que eles também passem a amar o sertão nordestino, a ponto de também dedicarem a sua vida ao amor, à evangelização daquele povo que é tão querido e que precisa tanto do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Ti, nós confiamos no Senhor, nós fazemos a nossa oração já crendo, porque Amém. Tua palavra, que é para nós clamarmos, e se nós crermos, nós vamos ser ouvidos, e assim vai acontecer. Então, Deus, clamamos a Ti, ajuda os Teus filhos, ó Pai, ajuda no corpo físico, na alma e no espírito, em todas as áreas. Senhor, abre portas para eles diante do governo, que eles consigam ir orar pelos governantes, que consigam abençoar o setor público de cada estado, em nome de Jesus, ó Pai. Deus abençoa os nossos irmãos que também ali são empresários do Senhor, trabalham, servem ao Senhor e se dedicam ao sustento de obreiros. Deus abençoe as suas empresas também, ó Pai, que eles sejam levados a cuidar de mais gente, de mais missionários, em nome de Jesus. Deus abençoe a família também, de cada um deles, a família que envia, as igrejas que enviam, enfim, Senhor, nós Te pedimos por cada obreiro, cada mulher, cada homem, criança, jovem, adolescente que está ali no sertão nordestino fazendo a Tua obra, que o Senhor venha despertá-los, que o Senhor venha trazer alegria ao coração deles, trazendo vigor, energia, e que eles se gastem, se deixem gastar na obra do Senhor, porque as pessoas precisam de Te conhecer, para que elas sejam libertas, que elas vivam uma vida de paz, uma vida transformada, porque é real. Jesus, Tu és real, e Tu queres se revelar àquelas pessoas, aquele povo no sertão nordestino, povo amado, povo querido, povo tão abençoado, tão amáveis. Sim, Senhor, são pessoas muito queridas e que
necessitam do Senhor, necessitam de mais gente ali louvando a Deus junto com eles e fazendo com que a oração seja somente a Ti, Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador, que pode transformar todas as situações. Nós oramos confiando no Senhor, que o Senhor está conosco, que está com os seus filhos ali e que levantará mais gente para trabalhar no sertão nordestino, levantará mais igrejas para sustentar obreiros ali. E em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o sertão, sobre a liderança, sobre a vida do pastor Jonathan, Adelaide, toda a equipe da visitação que permanece ali, pastor Hélio, Marlene, todos, Senhor, Senhor, dá vigor, ainda mais coragem, ousadia, Senhor, e em nome de Jesus, que a Tua palavra seja lançada em cada esquina, em todos os lugares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor renove todos os que estão no campo missionário, como disse a minha esposa, e que possa cada dia haver mais homens e mulheres orando pelo sertão, intercedendo, declarando palavra, profetizando sobre o sertão. Queridos, muitíssimo obrigado. Obrigado nós por esse tempo maravilhoso. Muito bom. Só rapidamente, sabe quem que Deus fez? Olha aí as outras Jesucidências de Cristo. Sim. Na nossa época lá, o presidente da OMEC, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Cariri, Sim. Era um pastor muito querido, e quando nós fomos para missões assim transculturais, ele pegou os instrumentos dele e nos deu assim, olha, eu não vou deixar vocês irem de mãos vazias não. Então nós estávamos na reunião do OMEC e ele falou, eu vou abençoar vocês com meus instrumentos, eram instrumentos maravilhosos. Inclusive um a gente vendeu porque a gente precisava de recursos para passagem, para Albânia e tudo, e o outro está aqui, nós trouxemos, ele foi para Albânia, veio para cá e está com a gente, é um violão maravilhoso, abençoadíssimo. Glória a Deus. Você pode acreditar que agora nós estamos com ele aqui, pastor Germano e a Ana, em Portugal eles estão aqui, e olha, quando eu estive doente, agora já na época, né, do isolamento do Covid, eles vieram para minha casa, eles limparam a minha casa. Olha que amor! Eles são pessoas fantásticas, homem de Deus, homem e mulher de Deus, e cuidaram dos meninos para nós, para o Daniel me buscar no hospital, assim, no perigo, no auge, né, que aqui está, eles andaram de metrô, vieram aqui para nossa casa e tudo, nos ajudaram, e aí a gente fica pensando, olha que lindo, Deus nos fez ter essas conexões abençoados lá em Juazeiro do Norte, muita gente boa, abençoada e querida, e hoje a gente está aqui com eles também. Olha, Jesus é lindo, né? O que Deus faz é maravilhoso, as conexões, né? Tem coisas que a gente só vai entender lá na frente. Lá na frente. Queridos, glória a Deus, essa live ela vai ficar salva aqui no meu perfil, tá? E depois ela vai também para o canal do YouTube, que vocês também possam compartilhar para que outras pessoas conheçam a trajetória de vocês também e orem pelo sertão, né? Você que está nos assistindo, entra lá no YouTube, o meu canal está como Pastor Ricardo Bueno, se inscreva para receber as notificações, e lá tem as outras lives também, eu já fiz com o Pastor Jonathan, com Bob Sanfoneiro, ontem foi com o Pastor Ricardo Mene, hoje com o pastor Daniel, pastor Shirley, e na quarta que vem vai ser com o evangelista Rubens Cunha, que tem rodado o mundo fazendo cruzadas evangelísticas e tem dedicado também a ministrar cura no sertão nordestino. Então nós vamos falar, é o mesmo ministério, nós dois falamos sobre cura, então nós vamos falar da importância da cura no processo de evangelização do sertão, é um tempo precioso, tá, queridos? Amém. Muito obrigado. Bom descanso para vocês. E as crianças lindas que Deus te deu. Amém. Amém. Ó, tem uma gritando lá, tem um gritinho do Benjamin. Nós já estamos ouvindo. Amém. Glória a Deus, tá?
Obrigado, queridos. Um prazer muito grande. Amo vocês e espero conversar com vocês em breve. Tá bom? Tá bem. Antes de você baixar, já viu a história do mineiro? Não, conta aí. Qual que é a história do mineiro, senhor? Ai, mineiro gosta de queijo. Queijo. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, tá? Abraço a todos. Amém. E você que nos assistiu, que acompanhou, querido, compartilhe essas lives, abençoe outras vidas, que você possa ser um canal de Deus por meio dessas lives para incendiar o coração de outras pessoas pelo sertão nordestino. Não deixe de orar pelo sertão, dobre seu joelho, adquira os cartões de oração, ore, jejua e vá. Como o pastor Daniel disse, se disponha, que o Senhor vai preparar todas as coisas. Amém? Grande abraço a todos. Boa noite. Vou dizer, o seu amor é por mim e por você. Olha, aqui em casa não falta música nordestina, não, porque a gente gosta, hein? Oh, a gente gosta do sertão. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. Deus abençoe, queridos. Paz.